Em depoimento à Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e mais 4 familiares reforçaram ter sofrido agressões de cunho político no aeroporto lá na Itália, em Roma. Todos eles repercutiram a mesma versão de que Alex Zanata, Andrea e Roberto Mantovani ofenderam o ministro e seus parentes. Moraes, a mulher, Viviane Barsi de Moraes, as filhas e o filho dele foram ouvidos pela PF em São Paulo. Eles relataram então que Andrea abordou o ministro quando ele fazia o credenciamento para ingressar na sala VIP da TAP, que é a companhia aérea ali de avião, e relataram que ainda que os xingamentos iniciais, eles vieram de Andrea, que o chamou Moraes de comunista, bandido e comprado. A família ainda do ministro Alexandre de Moraes relatou para a Polícia Federal que Roberto, então, avançou contra o filho do ministro, chamando-o de filho de bandido, comunista e ladrão. As imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma já estão com a Polícia Federal. Edivaldo Magro, 1 minuto. Pois é, ganhou uma proporção absurda essa história. Eu li alguns artigos sobre a desproporcionalidade da reação do ministro, abrindo um inquérito pela Polícia Federal, indo até a casa do sujeito, apreendendo equipamentos eletrônicos. É natural que qualquer cidadão agredido tenha que recorrer à justiça, né? O sujeito que cometeu a agressão deve ser apenado, tem que ter o rigor da lei. Mas há aí claramente um exagero, a meu ver, do ministro em relação à desproporcionalidade da reação dele. É até compreensível, você está lá com a família no aeroporto, vem um cidadão e te xinga de tudo quanto é nome. Acho que naquele momento deveria ter chamado a polícia, prendido o sujeito lá, se havia margem para isso, aí ter dado um caminhamento assim, mais proporcional ao episódio, né? Aí só reforça aquilo que a gente sempre fala, aí, que há um descompasso entre o comportamento desse tribunal e a verdade dos fatos, né? Então vamos esperar que Vamos lá, Edivaldo. esse tempo de pacificação um dia ocorra, mas parece que estamos bastante distante disso, Thiago. Francês, 1 minuto. A desproporcionalidade de ações no choque entre pessoas é agravada, inclusive, pela lei penal. A pessoa te dá um tapa, você dá um tiro nela, é um excesso, uma desproporcionalidade. Agora, o problema desse pessoal é que eles mexeram com o faraó do STF. Recentemente nós tivemos pessoas que vaiaram o Bolsonaro, vaiaram o Lula, vaiaram jogadores de futebol, Gilmar Mendes, o Barroso, são vaiados em público. E nem por isso chega a esse ponto de agressividade e de resposta. Agora, o nosso amigo aí, o Alexandre de Moraes, ele age como vítima, como acusador e como juiz. Ele será tudo nessa questão. Agora, eu te digo o seguinte, uma imagem vale mais que 1000 palavras. As imagens reais do que aconteceu no aeroporto de Roma são necessárias. Elas que vão aclarar. Agora começam a segurar de um lado, segurar do outro. Quem é que tem a força para segurar as imagens e impedir que elas venham a público? Eu acredito que seja o Alexandre de Moraes, que já se mostrou que é um implacável perseguidor das pessoas que o rejeitam. Regiane, ainda segundo fontes ouvidas pelo colunista do Metrópolis, Igor Gadelha, as imagens, então, desse aeroporto lá da Itália, em Roma, elas comprovam a versão do ministro do STF, do Alexandre de Moraes, que ele e sua família, então, foram agredidos. Eu gostaria de ver essas imagens, né? Porque eu não sei se alguém chegou a ver, eu não vi. Só, ao que tudo indica, essas imagens só estão com a Polícia Federal. Então até que venha a público e todos tenham o direito de ver os dois lados, a gente vai poder ter uma conclusão real do que aconteceu. Agora, me espanta assim, estou sendo agredido e permaneço no local, estou sendo verbalmente, não, né?
e permaneço ali parado na frente? Será que eu fico quieto, ou faço uma cara? Será que eu também não retribuo com palavras, o que potencializa ainda mais o ato? Será mesmo que o menino, que parece que não é um menino pequeno, não vi imagens, não vi o filho dele ainda, mas do que eu ouvi falar, que é um rapaz grande, ficaria parado para receber um tapa? Não sei. Então, né, a gente fica fazendo um monte de suposições, ouvindo apenas um lado e tendo que acreditar nesse lado. E o agressor tem 71 anos. Já foi ouvido os dois lados, inclusive depoimento da família. Já foi ouvido e divulgado. Já foi amplamente divulgado ambos os lados. Mas o que foi passado do lado imprensa, da família? Não. Foi divulgado amplamente, inclusive depoimento do cidadão. Que houve o atrito, porém em nenhum momento houve agressão verbal ou física. Claro. Essa é a versão da família. Regiane, pode concluir? 54 milhões. Vai lá, Regiane, pode concluir. Não, é isso. Eu acho que tem que mudar isso daí. Às vezes eu pareço que seja para ter um tipo de coação geral, para que a gente fique meio que alerta de não faça, não chegue perto dessas pessoas, eles são inatingíveis, a gente não tem o poder de ação e de fala. Não estou falando em relação à agressão, estou falando em relação à opinião até que se tenha contra. Então me dá uma sensação que a gente começa a ficar um pouco mais acuado em relação a tudo. Sou contra a agressão, não sei o que aconteceu, acho que nem verbal, nem física, nem nada, a gente tem que se respeitar. Mas não sei, fica aí a dúvida, vamos esperar e espero que passe logo e outras melhores situações aconteçam, que não sejam mais isso. Gilmar Ferreira, essa história já está saindo de uma série para uma novela. Com certeza, é um dramalhão, na verdade. Dramalhão? Dramalhão. Porque o que acontece? Você tem o direito de expressão. Isso não quer dizer que você precisa ser agressivo, você precise, no caso, agredir as pessoas. E não é de hoje que o STF vem sendo agredido. Nós vimos, inclusive, o Eduardo Bolsonaro dizendo que para fechar o STF era um cabo, um soldado, não precisava nem do jipe, não é de hoje. Ou ele saia do país, assim por diante. Uma vez o Bolsonaro ameaçando também, num discurso, o STF. Bom, eu concordo que é algo, num momento comum, em outras épocas, algo que poderia ser, como que se diz, um excesso. Mas, no momento, o Alexandre de Moraes ele precisa mostrar força, porque senão daqui a pouco vão estar saindo no tapa, vão estar agredindo autoridades. Você pode discordar, sim, mas com educação. Você tem outras maneiras de você expressar a sua opinião. É isso que eu penso. Não sou dono da verdade, mas é uma posição que eu tenho. Quem pensa diferente, eu respeito. Mas não é momento de estar... Ele precisa mostrar que ele tem a caneta e coloca esse país no eixo, sim. Porque se não fosse a caneta forte do Alexandre de Moraes, aquela bagunça de Brasília que fizeram lá estaria até hoje. Emerson Celestino, em quem acreditar? E a outra pergunta que eu tenho para você, o outro questionamento é: essas imagens serão divulgadas à imprensa? Pelo passado do Alexandre de Moraes, pessoas de bem, né, devem acreditar no depoimento da vítima. No caso, o seu Mantovani, que tem foto até com o atual presidente, né, foi candidato. Cadê as imagens, né, dos maiores aeroportos da Itália? Né, cadê as imagens? A gente só tem um cartoon, né, feito pelo consórcio. Então, você domina a narrativa, que você domina a informação. Está bem elaborado tudo isso, né, pelo pessoal do progressismo, o pessoal que é contra, né, as famílias, né, o Xandão é um expert nisso, que ele consegue deixar... Isso é narrativa, mãe, não é Gilmar Ferreira, a falar agora está com o Celestino, só um momento, Gilmar. Os fatos. Carioca, Teve gente que invadiu Brasília, só um momento, Gilmar, corta o microfone do Gilmar, fazendo um favor. Pode cortar, Carioca, o microfone do Gilmar. A fala está com o Celestino. Pois é, e as imagens até agora de Brasília não foram conclusivas, né? E a gente tem mãe lá... Censura. Edivaldo Magro. Emerson Celestino agora. Celestino, para com a narrativa. Só um momento. Parou. Quando começa a falar que o... Gilmar Ferreira, eu já falei. Gilmar Ferreira. Estão de brincadeira. Gilmar, comigo. Emerson Celestino, pode concluir. As pautas da família, ele não sabe disso, talvez não tenha isso, né? O progressismo invadiu a cabeça. Isso então é rotulagem, não é progressismo. Gilmar tem que fazer Ferreira, uma defesa incansável do que é errado, do que é Xandão. Vamos lá, Emerson. Palavras. Não, isso é conclusivo, né? Ele está dominando a narrativa, então ele tem informação. Foi bem pago, né? 54 milhões durante 6 meses para o consórcio, que criou essa narrativa de agressão num cartoon.
E tem gente que acredita. Vai fazer o quê? Trabalha no Jovem Pan, mas acredita no que a Globo fala.